Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu vou falar hoje a respeito de renda fixa, especialmente sobre CDI e uma aplicação já do CDI, porque você consegue entender e ficar um pouco mais prático esse conceito. Eu estou falando a respeito de renda fixa já há alguns vídeos, numa série Descomplicando Finanças. Eu falei já sobre o Tesouro Direto e agora eu vou mudar um pouco o tema e falar sobre o CDI. Aproveita agora a vinheta para se inscrever no canal e ligar as notificações. E vamos lá! Bem, nos vídeos anteriores eu falei a respeito de renda fixa, o que é? Ela é um contrato entre duas partes que tem prazo, que tem regras previamente definidas, tá? Mesmo que a taxa varie com o tempo, a regra foi definida previamente. Falei também a respeito do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, os tipos diferentes que tem de títulos, tá? Os principais tipos ali e as suas características e utilidades nos investimentos. E agora eu vou falar a respeito já da parte do setor financeiro, só que da parte privada, né? A parte ali dos bancos, né? Corretoras, etc., que trabalham com algumas outras taxas como referência. Tá? Por que isso? Bem, se a gente pega, por exemplo, quando o governo fala assim, eu estipulo aqui a taxa Selic, ele está usando a taxa Selic para política econômica. Então, quando a gente aumenta, né, quando tem um aumento da taxa Selic, o crédito fica mais caro. Tá? As empresas, as indústrias, as pessoas, os consumidores têm uma dificuldade maior em acessar o crédito, certo? Quando isso acontece, a dívida do governo também fica mais cara. E o oposto também é verdadeiro. Quando a taxa Selic ela cai, a gente tem um crédito mais barato. Então, as pessoas físicas, jurídicas recorrem mais a crédito e a dívida do governo fica menos pesada também. No Brasil, a gente vê claramente que o governo usa a taxa de juros para tentar, por exemplo, conter a inflação. Quando a inflação sobe muito, aumenta os juros, restringe um pouco mais a captação ali de recursos, a economia dá uma esfriada e é uma tendência menor ali de uma pressão inflacionária. Mas existe também esse outro lado, que é o investidor poder acessar os títulos do Tesouro e olhar a rentabilidade bruta dele através da Selic. Mas a Selic é uma linguagem usada pelo governo. O setor financeiro todo olha para a taxa Selic e usa ela como uma referência. Porque você já pensou? Vamos dizer que o governo pagasse ali 20% ao ano nos títulos do Tesouro Direto, por exemplo, no Tesouro Selic. Ou seja, a taxa Selic está a 20%. Faz sentido um banco pequeno fazer uma oferta ali de uma renda fixa para você que vai te pagar 5% ao ano? Ele não vai conseguir competir com o governo. Eu já citei que o risco de crédito do governo ele é relativamente menor aqui nesse ambiente, tá certo? Nesse país. Então, é difícil para o setor privado conseguir competir com esses juros. Essa é uma das explicações que a gente usa para dizer assim, o setor privado ele precisa tentar refletir mais ou menos a Selic para que ele tenha também atratividade nos seus produtos ali de renda fixa, tá certo? Bem, então a linguagem que o governo usa é Selic e a linguagem que o setor privado usa se chama CDI. Quais são as diferenças? A Selic ela é instituída pelo governo. Eu já citei, né, por um comitê, que é o Comitê de Política Monetária, eles definem a taxa. O setor privado, ele precisa seguir o que o governo está colocando, né? Porque existe uma lei de mercado, como eu falei, existe uma competição também pelos investidores, tá certo? E o crédito também, ele acaba refletindo na estrutura do sistema financeiro, tá? A taxa de base de juros ela tem uma influência muito grande no setor financeiro. Então, os produtos de renda fixa do setor privado, eles vão começar a refletir essa taxa. Então, a Selic ela é uma taxa que explica uma rentabilidade dali para um ano para frente, ok? Se nada mudar em um ano, se a taxa não mudar em um ano, então o valor da taxa ele vai ser entregue bruto depois de um ano como rentabilidade. E aí você pega o setor privado e ele fala, muito bem, agora a gente precisa de uma taxa nossa que consiga ser parecida com a taxa Selic e que a gente consiga criar contratos de prazos menores. A gente precisa enxergar o valor, por exemplo, de um dia de empréstimo.
Isso é importante, porque às vezes você tem modalidades que você faz a rentabilidade diariamente, com liquidez diária, inclusive você pode devolver o dinheiro no dia seguinte, tá certo? Então, o mercado criou uma coisa chamada de certificado de depósitos interbancários. Seria mais ou menos assim, arredondando, simplificando bastante. O banco A pega dinheiro emprestado com o banco B por um dia, né? Então ele vira ali o dia e devolve o dinheiro para o outro banco, tá certo? Aí ele fala, tudo bem, esse dinheiro que eu te deixei aí disponível, eu vou cobrar uma taxa por ele. E essa taxa se chama certificado de depósito entre dois bancos, interbancário. Ok? Simplificando muito é isso. Então, vamos agora resumir. O que é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário? É o valor de juros de um dia que está sendo praticado na praça, que está sendo praticado pelo sistema financeiro, ok? E a partir daí, a maioria dos produtos financeiros vai usar como referência agora o CDI. O CDI é idêntico à Selic? Não. O CDI se aproxima da Selic, eles têm uma tendência de serem convergentes. Certo? Se você pegar então o investimento que fica um ano na Selic, aplicado, Tesouro Selic, e um ano no CDB que paga o CDI, exatamente o CDI, se você correr esse ano, você vai ver que os valores finais não são idênticos, eles têm uma oscilaçãozinha. Com uma tendência atual, a Selic fica levemente acima do CDI, ok? Então você aprendeu que CDI ele vai parecer com a Selic. Vai ser idêntico? Não, mas vai ser parecido. Então, quando você for tomar suas decisões de investimento, você pode usar os dois como sinônimos? Não exatamente, mas você fica confortável em saber que hoje não existe uma divergência tão grande entre os valores, tá certo? Então, é justo a gente fazer comparações? Sim, é justo, tá? Agora, a gente tem que ver as vantagens de se aplicar, então, no sistema financeiro privado. Por quê? Uai, Daniel, você está me falando que Selic é perto do CDI. Ele supera levemente? Então eu vou deixar o dinheiro todo em Tesouro Selic. Não faz sentido nenhum eu aplicar, por exemplo, em CDB. Tudo bem. Esse raciocínio ele pode até parecer correto, mas a gente precisa então de ter alguma vantagem no setor privado para ele poder cobrir a oferta do governo. Vamos lá. Aumentar a rentabilidade é uma forma. Você quer ver outra forma? A gente não tem que pagar aquela taxa para a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Você lembra que tem 0,3%? Vamos dizer que eles fossem idênticos, tá? Esse aqui paga 100, esse aqui paga 100. Só que aqui você pega 30 centavos de taxa de custódia, no CDB não. Então, ok, mas eu vou já te falar o seguinte, aquela diferença que eu falei da Selic para o CDI, ele meio que vai ser compensado por essa taxa. Tá certo? É uma tendência a ficar quase um 0 a 0. Então a gente volta para estaca zero e fala, tudo bem. Então eles se parecem muito. A gente pode, por exemplo, falar sobre a liquidez, tá certo? Então se um banco, por exemplo, te oferecer um produto que a liquidez é imediata, lembra que esse ali que eu te expliquei? Você vai sacar, o dinheiro cai no dia seguinte na conta. Opa! Poxa, é legal, o dinheiro que eu peço ele cai no mesmo dia, do que eu esperar um dia útil, né? Dependendo da emergência, faz sentido, né? Então, rentabilidade, a liquidez, né? Existem também, às vezes, uma vantagem, né? Se você tiver aqui o CDB com, por exemplo, abrir mão de uma liquidez, porque a Selic não tem como abrir mão de liquidez, não no Tesouro Selic, né? O fato de você poder resgatar a qualquer momento está ali naquele valor do produto. Agora, quando você olha, por exemplo, para um banco te emprestando dinheiro e você fala para o banco assim, olha só, eu vou te emprestar dinheiro, e esse dinheiro pode ficar com você por 2 anos, eu não tenho como sacar, isso está no contrato, eu não tenho como pedir esse dinheiro de volta. O banco falou, opa, legal, eu tenho 2 anos para trabalhar com esse dinheiro, então eu posso emprestar ele para alguém que tem um pouquinho mais de risco, eu posso fazer um empréstimo de prazos diferentes, etc. Quando o banco tem essa disponibilidade desse dinheiro por mais tempo, isso tem valor. Eu digo que a liquidez ela tem um custo. Tá? O custo para quem empresta e o custo para quem pega emprestado. Então a liquidez, que é a facilidade de você desfazer o contrato, ela tem um valor, tá certo? Vamos exemplificar. Imagina que você tem um apartamento e vai alugar esse apartamento. E aí você faz o contrato de aluguel por dia, tá certo? A gente está quase que indo para o Airbnb, né, o hotel da vida. O custo é maior. Agora, se o teu inquilino assina ali, te paga, por exemplo, adiantado, ou te dá um cheque pré-datado, ou faz um acordo ali, você vai no cartório e assina de 1 ano, que ele vai te pagar 1 ano, vamos dizer que o contrato é assim. A tua segurança em saber que está os 365 dias do ano alugado,
poxa, ele te dá uma tranquilidade, você não tem que ficar realugando aquilo. Então, o valor ele vai ser menor quando você faz o aluguel de um prazo maior. O dinheiro é parecido, a gente aluga dinheiro também, é isso que é empréstimo. Então, você dá dinheiro para o banco. Se o banco falar assim, não, eu te devolvo dinheiro a qualquer dia, eu vou te pagar menos. Agora, se esse dinheiro ficar comigo 2 anos, tudo bem, vou te dar uma rentabilidade maior. E para você que ficou sem a disponibilidade daquele dinheiro, você vai cobrar um pouco a mais, ok? Agora, traduzindo isso tudo que eu expliquei, a gente vai agora então emprestar dinheiro para um banco. Qual é o produto mais comum que existe para isso? Se chama um CDB. Eu expliquei CDI porque é interbancário. Você vai fazer um acordo com um banco, tá? Não é entre 2 bancos, agora é entre uma pessoa física e um banco, tá? Então você vai fazer contrato com o banco e você vai assinar ali um contrato chamado de um CDB, o certificado de depósito agora bancário, entre você e o banco, tá certo? Só tem o banco envolvido, por isso que ele não é interbancário. Então vamos lá, você vai emprestar dinheiro para o banco. Você fala, banco, eu quero te emprestar aqui R$1.000. E o banco fala, muito bem, cliente, excelente. Por que o banco gosta de ter dinheiro? Porque ele pega esse dinheiro que ele está te pagando a taxa do CDI, tá? Vamos lá, CDI é uns 6,5% ao ano, mais ou menos. E ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar, por exemplo, para uma empresa. E ele vai emprestar lá com juros, sei lá, de 13% ao ano, que é o dobro do 6,5%. Isso tem um spread. Então, a diferença do que ele está pagando para você e a diferença do que aquela empresa está pagando para ele é o lucro do banco. Então, o banco ele é atravessador de crédito? Sim. Então eu posso emprestar direto também para a empresa? Pode. Eu vou falar isso depois, tá? Mas quando isso acontece, o risco é teu. Você assume o risco de emprestar para a empresa. Se a empresa der calote, ela dá calote em você. Quando você usa uma estrutura forte de um banco intermediando, o que acontece? Você empresta dinheiro para o banco empresta seu dinheiro para alguém e te passa a rentabilidade. Só que o banco assume o risco desse calote. Então, se a empresa não pagar o banco, em sã consciência, nunca vai deixar de pagar e falar, desculpa, mas a empresa lá não está pagando. Não no CDB, pelo menos. Porque se isso acontecer, esse banco aqui ele tem um problema seríssimo com o Banco Central. Tá certo? O banco não pode não te pagar sem ter problemas sérios. O custo desse problema é tão alto que ele vai te pagar. Então, quando a gente tem um banco intermediando esse processo, a gente tem a segurança do banco, mas a rentabilidade também cai. Então, você tem menos risco, porque o risco agora é do banco, e o banco lida com dinheiro, pegando e emprestando. No Brasil, a gente tem uma segurança no sistema financeiro, porque as regras exigidas para que esse banco empreste dinheiro, elas têm que ser cumpridas. Vamos lá, um banco começa a emprestar dinheiro para um monte de empresa que está na beira da falência, que tem um risco de crédito alto. Esse banco ele não consegue emprestar muito dinheiro. Ele tem que fazer aprovisionamento para conseguir honrar com os financiadores do banco. Você entendeu? Agora, se esse banco tem uma carteira muito boa de crédito, ele empresta para empresas e pessoas que conseguem pagar ele mobiliza menos dinheiro. Ele tem que deixar menos dinheiro guardado para pagar. É como se fosse um seguro, para pagar o valor de quem ele está emprestando. Então, esse sistema financeiro ele vai se regulando. É claro que ele não é 100% eficiente, mas existem regras para diminuir qualquer problema nesse sistema. E a gente ganha uma garantia maior de que o banco conseguirá honrar com o seu compromisso. E se o banco quebrar? Porque isso existe um risco de probabilidade do banco quebrar, sim. Se o banco quebrar, o CDB ele é coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um segundo seguro. Eu considero que o banco é o primeiro seguro, por causa dessas regras todas, ele tem que ter lastro. O segundo seguro é o FGC. Se o banco quebrar, a gente tem o FGC, que ele é uma espécie de um segurozão do sistema financeiro que vai lá te ressarcir no valor. Até R$250 mil que uma pessoa tem aplicada em um banco, no CDB, é ressarcido para cada pessoa, para cada CPF, tá certo? E você, a pessoa física, se ela for muito azarada e 4 instituições financeiras quebrarem, o FGC pode ressarcir ela 250 mil por instituição, totalizando um CPF 1 milhão. E depois de um prazo, ele vai renovando esses limites. É muito azar, você ter que usar as 4 vezes, assim, só se realmente estiver tendo um problema mais sistêmico, uma quebradeira geral. E nessas horas é sinal de que alguma coisa está errada e realmente a gente vai ter um aumento de risco global sistêmico e não só pelo FGC. Então eu diria assim que estar no sistema financeiro em renda fixa tem seus riscos, claro, mas a gente tem algumas garantias. Então vamos lá. O banco, então,
quer pegar o dinheiro emprestado, né? Não é pegar, quer pegar empréstimos com as pessoas para poder fazer a atividade dele, que é emprestar para outras partes, tá certo? Quando isso acontece, os bancos, teoricamente deveriam disputar pela sua atenção. Por que, Daniel, que você está falando teoricamente? Eu vou abrir aqui um parênteses e vou falar rapidinho. No Brasil, as pessoas são preguiçosas. Tá? Eu não quero ofender ninguém, isso é uma constatação. E eu vou explicar por quê. Preguiçosa no sentido de comodidade, de deixar dinheiro no banco grande, de não ler sobre o assunto, de não estudar sobre finanças, de não saber que taxa que está ganhando ou recebendo. Ela tem a confiança plena de que se eu estou no banco, o banco está me pagando bem. Como que esse banco que faz propaganda na televisão, lá do menininho brincando com a mãezinha dele, todo mundo feliz e rindo, vai me passar para trás? Não dá. Os bancos grandes devem pagar bem? Devem pagar bem, porque não é possível, né? Uma marca tão bonita, tão forte, vai ficar com o meu dinheiro, não é possível. Mas aí eu vou te explicar uma coisa. A versão dos bancos é a seguinte: a gente é muito sólido, a gente é muito forte, então a gente garante o dinheiro para você. Então a gente vai te pagar 85% do CDI. Ou seja, você vai ganhar menos que no Tesouro Selic, que teoricamente é o mais seguro de todos. Mas o argumento é esse. É mais fácil, você já tem conta aqui. É facinho, você no celular ali faz a aplicação, dá uma ligada, fala com o gerente e tal. É fácil, o acesso é facilitado, tá certo? E eu costumo dizer a minha versão é que o banco está pescando no aquário. Muito fácil pescar no aquário. Já foi no Pesque Pague? Vai lá no rio, lá, fica lá no barquinho lá à noite, cheio de mosquito te picando para pegar um peixe e vai no Pesque Pague. Tem gente que gosta do Pesque Pague, né? Mas o que eu digo é o seguinte, o banco é muito mais fácil, ele é o pescador, né, o banco. É muito mais fácil, você já tem um monte de correntista ali, querendo aplicar o dinheiro, e não estuda, não sabe quais são as taxas, ele aplica ali. É mais fácil aplicar dentro do banco. E aí o banco faz, sabe o quê? Joga aí a rentabilidade para baixo, vamos ver se o pessoal continua... eles continuam aplicando. Joga a taxa mais para baixo. O pessoal continua aplicando. O nosso lucro é mais alto. Que beleza. Baixa, mas não, para de baixar, rapaz, vai ficar muito feio, né? A gente vai, se alguém descobrir, a gente está perdido. Tem ali uma taxa razoável que os bancos começam a se copiar e estacionam, que senão ela começa a ficar muito escandalosa. Então, eu já acho escandaloso 80% do CDI, tem banco grande aí pagando, tá certo? Você consegue descobrir isso perguntando para o seu gerente, olhando no aplicativo, olhando no site do seu banco. Então, se o banco está te pagando no CDI 85% da Selic, né, ou do CDI, né, que vai refletir na Selic, não faz sentido você deixar o dinheiro nesse banco. Daniel, mas você não me falou que é mais seguro? Mas eu sinceramente acho que as instituições médias, de tamanho médio, elas não têm a mínima vontade de dar calote, porque se elas derem, elas estão perdidas. Assim, o sistema meio que vai dar uma ferrada com elas, então elas não vão querer isso. E a outra coisa que acontece é que eles são obrigados a ter alguma segurança ali nos empréstimos. Senão fica caro demais, né, pegar empréstimo, fica ruim emprestar, porque elas têm tanto dinheiro estocado que elas não conseguem emprestar muito, então é ruim. As instituições hoje elas têm uma tendência a serem mais resilientes, tá? De forma espontânea ou forçada. E tem a segunda garantia com o FGC. Então o que eu considero? Algumas quantias podem ser colocadas em bancos menores com uma indisponibilidade, ou seja, você abrir mão um pouco da liquidez e turbinar o ganho. Por exemplo, é legal ganhar 120% do CDI, é legal, poxa, bom demais. Veja bem, você não vai ganhar 120% do dinheiro que você aplicar, não. É que você ia ganhar 6,5%, você vai ganhar 120% de 6,5%. Então a gente pega ali 6,5%, 1,3%, 7,8%. Então vamos lá. Se você colocar dinheiro num fundo, no CDB, que te paga 100% do CDI, você vai ganhar 6,5% ao ano, mais ou menos hoje. E se você botar num que paga 120% do CDI, você vai ganhar 7,8% ao ano. Tá certo? Depois eu vou refazer a conta que eu fiz de cabeça, mas eu tenho quase certeza que é isso. Então vamos lá. 6,5%, 7,8%. Quer dizer que aplicar 100% do CDI você vai ganhar 6,5%. E se você aplicar 120% do CDI, você vai ganhar 7,8%. Você estava achando que era mais, né? Mas eu vou te falar, é uma baita de uma diferença esse 1,3%. É muita coisa quando a gente jogar em juro composto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre matemática, só para você ter uma ideia realmente do poder desses números, tá? Mas vai por mim, 1% a mais ao ano é fabulosamente melhor. Tá certo? Contanto que você repita isso por vários anos a fio. E a ideia aqui é investimento de longo prazo, né? Claro que a utilidade de curto prazo também tem que ser considerada. Então vamos lá, CDB.
procure taxas no mínimo 100% CDI, no mínimo, tá? E se puder ser um pouquinho maior, melhor. E talvez você tenha que mudar, não sei que banco você está, mas existe uma chance grande, dada a frequência que isso acontece, de você estar em um banco que paga mal o CDB. A rentabilidade do CDB é ruim. Então o que você vai fazer? Você vai abrir conta num banco digital, você vai abrir conta em algum aplicativo, e hoje existem aplicativos de bancos, quer ver? Pine Online, do Banco ABC, né? O banco digital, por exemplo, que eu cito sempre é o Inter. Se você tiver conta, ou em aplicativo ou conta corrente em um desses bancos, né, o Inter é conta corrente, os outros dois é tipo uma conta de investimento, você já acessa, né, produtos melhores. Eu vou falar do Pine Online, que é um que eu vi recentemente, ele paga bem, ele paga ali o piso, é 100% CDI, e o Inter também. Agora, se você deixar para alguns prazos um pouco maiores, já começa a ter uma rentabilidade melhor, tá certo? Então isso é interessante. Ah, mas é arriscado? Tem seu risco, são bancos menores. O Inter ele tem até muito caixa hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o risco dele é muito menor, tá certo? O Banco Pine, ele, falando financeiramente, ele tem um risco um pouco maior, mas como eu falei, tem a questão do FGC, tá? E essa resiliência, né? O Pine está já há um tempo fazendo ali um controle das suas carteiras, uma coisa um pouco, uma diligência ali um pouco maior, tá? Nas questões de empréstimo, mas você vai começar a acessar o mercado e vai achar bancos menores. Ah, Banco Sofisa, tem algumas outras possibilidades que você às vezes está numa corretora e a corretora te dá uma série de opções de vários bancos menores, e você consegue ver o rating do banco de crédito e o que ele está te pagando. Tá? Pegar um banco que tem um rating de crédito maior e ele te paga a mesma coisa é muito melhor, sempre o mais seguro, o que tem um rating melhor. O rating de crédito é a capacidade que aquela instituição tem de honrar o valor, tá certo? Então comece a entender isso. Quando você olhar, isso é tantos por cento CDI, poxa, isso parece com o Selic, 100% CDI. E quanto à tributação? Tesouro Direto e CDB têm tributação igual, eles partem de 22,5%, se o seu dinheiro ficar até 6 meses investido, a gente vai pagar essa alíquota. Quando passa de 6 meses, essa alíquota cai, ela vai caindo paulatinamente até chegar em 15%. Ela cai então semestralmente, tá certo? E ela cai até atingir um mínimo de 15%. Então, você está pensando em dinheiro para curtíssimo prazo, tem CDB para isso, um CDB de liquidez diária. A rentabilidade talvez seja ali perto de 100% do CDI, se você achar uma rentabilidade legal. Opa, então o CDB ele serve para reserva de emergência? Sim. Serve para curto, médio prazo? Sim. O CDB pode servir para um investimento de longo prazo? Sim, claro. Se você pegar um dinheiro que vai ficar indisponível, ele vai turbinar o teu rendimento, vale a pena. Então eu digo o seguinte, o CDB ele é meio um coringa na carteira, entendeu? Ele vai se adaptar bem a diversas utilidades. Então qual a utilidade do CDB? As mais diversas. Tem CDB de 3 anos que paga rentabilidade muito maior. E a gente vai diversificando em instituições, diversificando em prazos e conseguindo no longo prazo ter uma rentabilidade acima da taxa Selic, tá certo? E tem outros CDBs, como eu já falei do Tesouro Direto, tem IPCA mais tanto, existe o CDB também, que é IPCA mais alguma coisa, tá? Eles são menos típicos, mas você consegue achar essas modalidades diferentes. Bem, tá ficando um pouco extensa a aula, eu vou terminar, eu vou deixar para responder as perguntas nos comentários, porque tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre CDB, eu vou deixar vocês ficarem à vontade com as dúvidas, eu acho que eu falei o geral. E a gente vai continuar depois colocando outros temas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, sinceramente gostou, dá o seu like. Não esquece de compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que querem saber mais sobre investimentos. Não deixe as pessoas perdendo dinheiro, tá? É que essa mudadinha de 85% CDI para 100% CDI já dá uma diferença enorme no longo prazo, tá certo? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Daniel Salomão, educador financeiro, e até a próxima.